Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo comparativo. Olha só, 2 calhamaços aqui nas minhas mãos. Eu estou falando de 2 comentários bíblicos de linha exegética da carta de Paulo aos Romanos. Um publicado pela editora Vida Nova, o outro pela editora Shed. Qual dos dois é mais completo? Qual dos dois é o melhor? Será que eu posso ter os dois? Como esses materiais trabalham? Bom, nesse vídeo eu vou tentar tirar essas dúvidas. Embora seja difícil a gente falar de 2 comentários com mais de 1000 páginas num espaço curto de tempo. Esse vídeo deve ficar aí com um pouco mais de 20 minutos. Mas, se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar no comentário que a gente vai estar esclarecendo. Eu vou deixar também na descrição o link para você estar comprando os 2 comentários, ou um dos 2, que eu tenho certeza que ambos vão te ajudar a ter uma compreensão profunda dos 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Então se inscreva aqui no nosso canal, não custa nada. Se você gostou, também deixe o seu like, assim o YouTube vai indicar o nosso vídeo para outros irmãos que estão buscando informações a respeito desses comentários aqui no YouTube. Vamos deixar de conversa? Vamos lá para a mesa para a gente conhecer esses 2 comentários bíblicos. Que Deus te abençoe e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, pessoal, aqui estamos com os nossos 2 comentários de linha exegética, comentários maravilhosos, que eu quero fazer uma breve comparação, porque muita gente tem me perguntado, qual dos 2 é melhor, qual dos 2 é mais profundo, qual dos 2 tem mais conteúdo, enfim. A Vida Nova, ela tem essa coleção de comentários exegéticos, que eu assim sou apaixonado com essa coleção, eu tenho tentado adquirir os exemplares, mas é muitos, né, e não é um preço tão barato, então às vezes a gente não consegue, mas eu já tenho aqui na minha biblioteca o de Levítico, de 1 Coríntios, o de Gálatas, Efésios, Filipenses, Apocalipse e o de Romanos, né? Pretendo adquirir o de Hebreus, tem o de Colossenses e Filemon também. Então a gente está tentando comprar dentro das nossas possibilidades. E esse aqui, da editora Shed, lembrando que a editora Shed é um braço da editora Vida Nova, né? É uma série de comentários também de linha exegética, nós já temos dos evangelhos, nós já temos de alguns livros também do Antigo Testamento, mas esse foi o primeiro que eu adquiri, eu não tinha esse comentário ainda, e eu gostei muito, pretendo adquirir o de Isaías e de Jeremias. Bom, inicialmente, a gente já vê uma diferença em termos de acabamento, né? O da Vida Nova, a coleção da Vida Nova é capa dura. Essa coleção da Shed, nós encontramos em capa brochura, tá? Tem uma diferença de altura, da Vida Nova um pouquinho mais alto, enfim. E os autores são diferentes, Douglas Moo e o Thomas Sharon, uma coisa assim. Mas vamos lá, vamos ir para o conteúdo. Só para você ter uma ideia, o de Romanos aqui da editora Vida Nova, ele possui mais de 1.300 páginas. Esse aqui é o da Vida Nova. A editora Shed de Romanos, ele tem 1.080 e poucas páginas. Então, da editora Vida Nova tem mais páginas. Mas vamos conferir o interior deles, tá? Eu quero chamar a atenção por um detalhe que eu vi na ficha catalográfica. Olha só. Aqui tem o título original, a editora, e a gente pega o de Romanos aqui da editora Shed. Aí tem aqui a editora. E aí quando a gente compara, deixa eu mostrar aqui para vocês os 2 juntos, tá? Eles foram editados quase que pela mesma editora, né? Essa Baker Academia, né? Mas provavelmente lá nos Estados Unidos eles foram editados aí por editoras diferentes, mas editoras meio que como funciona a Vida Nova e a Shed, né? Então isso é bem interessante. Mas vamos lá. O
de Romanos exegético da Vida Nova. Ele começa aqui com 2 folhas de rosto, ficha catalográfica. A gente vem com um sumário. O sumário desse da Vida Nova, ele é um sumário que traz aqui tudo aquilo que o comentário trabalha. Como é um comentário mais exaustivo, olha só, vai aqui até a página 1300, mais de 1300. Bom, aí tem um prefácio aqui, ó, série de comentários, né? Lembrando que os comentários exegéticos da Vida Nova, eles tendem a ser profundos academicamente, mas com uma facilidade de leitura. Então, um comentário que traz assim um pacote completo, traz aspectos da língua original, mas de forma acessível. Então, um comentário profundo, mas ao mesmo tempo acessível. Então, quem é pastor, professor, teólogo, enfim, vai ser muito útil para esses irmãos, principalmente aqueles que querem se aprofundar no texto de Romanos e dos outros livros que são apresentados. Prefácio do autor, primeira edição. A gente tem aqui algumas reduções gráficas. E aí nós entramos na introdução a esse comentário. Tá? Eu vou parar por aqui que eu vou agora no da editora Shed. O início é bem parecido. Então, traz aqui. A gente já até fez um vídeo com as nossas primeiras impressões desse comentário. Você pode conferir aí. Prefácio da série em inglês. E também tem o objetivo de tratar as necessidades de pastores envolvidos na pregação expositiva. Enfim. Aí tem aqui as reduções gráficas. Até chegar na introdução. E ambos possuem introdução. E ambos possuem uma introdução bem exaustiva. A diagramação deles, não sei se vocês repararam, mas é uma diagramação muito parecida, né? Até o tamanho da letra, a fonte da letra, muito parecida. Ele também vai aqui por pontos, né? Assim como o da editora Shed. Então eles, apesar do conteúdo ser diferente, a diagramação é muito parecida. E ambos desenvolvem tópicos diferentes, né? Então aqui a gente tem um pouquinho da história literária do texto, destinatários, natureza e gênero. Aí o da editora Shed, olha só, integridade de Romanos, unidade de texto, destinação, os leitores originais, propósito. Ambos vão trabalhar esses pontos, mas claro que em visões diferentes, não é o mesmo conteúdo, né? O tema, ponto de partida teológico, o arcabouço conceitual. E aí nós chegamos aqui ao final dessa introdução. Só que aí eu notei uma coisa: a introdução a Romanos no comentário da editora Vida Nova, ela é mais curta, tá? Da editora Shed, ele tem mais conteúdo na sua introdução. Embora a gente vê nas introduções também muitas notas, tá? E aqui comparando a letra do comentário da editora Shed é um pouquinho, mas pouquinha coisa maior. Então tem isso também, né? E aí ambos os comentários encerram com um sumário. E aí nós entramos no comentário de Romanos propriamente dito, tá? Bom, o da editora Vida Nova, esse comentário aqui do Douglas Moo, como é o início dele? Ele inicia trazendo um resumão aqui da carta, nesse quadrinho cinza. Eu acho isso aqui muito legal, traz como se fosse um esboço, no caso aqui do livro. E aí o primeiro ponto, que é o capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 1 ao 17. E aí depois tem o segundo ponto, capítulo 1, 18 ao 4, e vai seguindo até o final, tá? Uma mãozinha localizando. Lembrando que nós encontramos em segundo plano só do capítulo 1. Traz aqui um resumão desse quadrinho. E aí nós encontramos o texto bíblico. Então está aqui Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Esse
que é o texto bíblico, tá? Dentro da exegese da exposição. E ele comenta versículo por versículo. Então isso aqui, ó, Romanos 1, versículo 1, comentário. Uma página, 2 páginas, 3 páginas. Versículo 2 do capítulo 1, uma página praticamente. Depois versículo 3, uma página e meia. 2 páginas e meia. Versículo 4, tá vendo? Então é dessa forma que ele divide. Eu acho muito bem organizado. Número da página aqui em cima. E a gente tem Romanos, o nome do livro, e o capítulo aqui do lado. Eu acho que poderiam ter invertido, né? Então colocado o número da página aqui embaixo. Mas aí é uma forma diferente de colocar essa diagramação, tá? Olha só. Nós já estamos na página 57 e ainda está no versículo 6 do capítulo 1. E sempre ao final nós encontramos pontos mais dentro da crítica textual, são os escusos, né? Onde ele vai trabalhar pontos mais assim acadêmicos, tá bom? Vamos para a editora Shed agora, para a gente ver como ele faz. Bom, da editora Shed já tem uma maneira diferente de fazer esse comentário. Como é que ele vai fazer? Ele inicia, então aqui acabou a introdução, ele já entra na passagem, ele faz da mesma maneira o início, tá? Tem aqui um tópicozinho com um esboço e localizando a parte do capítulo. E depois ele vem com um tópico, ele traz uma introdução, tem o quadrinho cinza também, que é uma resumão do livro, e aí ele comenta dentro da exegese a exposição, mas ele não coloca aqui o texto bíblico, ele também não coloca, diferente do comentário da editora Shed, ele não coloca também a questão dos versículos separados, ele comenta tudo junto e ele vai separando pontos que são trabalhados nesses 7 primeiros versículos, no caso do capítulo 1, e aí ele vai trabalhando de forma geral, mas sempre colocando em destaque uma outra palavra, tá bom? Aí inverteu, o número da página está do lado esquerdo, nome do livro, o número do capítulo aqui do lado direito. Essa forma de diagramação que eles fizeram, tá bom? Então, são comentários diferentes, como vocês percebem, de organização. Agora eu vou no conteúdo, tá? Eu quero desenvolver o conteúdo e eu vou pegar aqui o capítulo 8 para fazer uma leitura comparativa, para explicar as maneiras como os comentários trabalham. Bem, peguei aqui o da editora Vida Nova e eu abri no comentário que ele faz do capítulo 8. Lembrando que os dois autores, tanto o Douglas Moo como o Thomas, são de linha calvinista, mas o Douglas Moo, ele parece que é uma linha um pouco mais assim neutra em muitos pontos, tá? Mas ambos são autores de linha calvinista. Bom, o da editora Vida Nova ele vai iniciar de que maneira? Colocando na parte superior. Então aqui, ó, só para você entender, nas páginas anteriores é do capítulo 7. Então ele encerra o capítulo 7 e entra no capítulo 8. Lembrando que o capítulo 8 ele inicia com um tópico, e aqui a gente tem um mapinha mostrando, né? Então a parte 3 no esboço, que está lá no índice, e aí está na letra D, a segurança da vida eterna no crente. Iniciou no capítulo 5 esse terceiro tópico. Então tudo isso aqui faz parte da exposição, porque ele tem uma pegada expositiva também, seguindo tópicos. E aí dentro desse ponto 3 que nós encontramos no livro, lembrando que isso, pessoal, vocês vão lá no índice, olha só que legal. E aí você vai encontrar essa maneira que ele organiza, tá? Então, por exemplo, a gente está no capítulo 8, né? Então tá aqui, ó. Capítulo 8. Cadê? Ó, item 3, tá vendo? Segurança fornecida pelo Evangelho da salvação. Aí tem aqui os pontos que ele vai desenvolvendo. E a gente está aqui, ó. Segurança eterna
e segurança da vida eterna no Espírito. Página 585, tá vendo? 585, segurança da vida eterna no Espírito. Ele inicia sempre com esse quadrinho, que é um resumão, que está bem profundo, e depois vai no primeiro ponto, o Espírito da vida. Outra vez um resumão, um panorama, e aí ele entra no texto bíblico. E abaixo, isso aqui são notas da tradução, tá? Que é uma tradução que o autor fez. Então tem aqui Romanos 8, do versículo 1 até o versículo 13. E aí ele começa comentando a partir do versículo 1 depois. Isso aqui tudo é comentário, sempre abaixo da linha são notas, tá bom? Deixa eu mostrar agora o da editora Shed, para a gente também compreender como ele trabalha lá. Então aqui a gente finaliza o capítulo 7 da mesma maneira, e ele já entra da mesma maneira. 3. Cumprimento da lei pelo Espírito. Romanos 8, do 1 ao 17. Isso aqui é um tópico que quando você vai lá no índice, deixa eu mostrar também para reafirmar para vocês, é a maneira como ele organiza, tá? Tá aqui, ó. Capítulo 8. Tá bom? O cumprimento da lei pelo Espírito. E aí ele começa com um panorama, tem um quadrinho também, mas é bem mais curtinho, tá vendo? Então reúne menos informações. E aí entra no versículo 1 do capítulo 8. Nesse caso aqui, ele optou por fazer também por versículo por versículo. Em alguns casos ele não opta por esse comentário versículo por versículo, ele faz uma análise geral, mas entrando em todos os versículos. Em outros casos, ele faz versículo por versículo. Vamos ler o comentário aqui de Romanos 8, versículo 1, da editora Vida Nova, do Douglas Moo. A combinação agora, portanto, é enfática, marcando o que vem a seguir como uma conclusão significativa. Como vimos nesses versículos, esses versículos retomam vários temas do capítulo 6 e 7 para reafirmar a mensagem certificadora de Romanos 5, do 12 ao 21, que Cristo obteve vida eterna para todos os que pertencem a Ele. O agora alude à nova era de salvação inaugurada pela morte e ressurreição de Cristo. Tem várias referências. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, esta é marcada pelo anúncio extraordinário de que não há mais condenação. Muitos intérpretes observam que Paulo, nesse contexto, foca na nova vida em Cristo, acreditando que não há condenação, inclui a destruição do poder do pecado em todos os aspectos. É obviamente importante não separar a destruição do poder do pecado da remoção de sua pena, mas o sentido jurídico da palavra condenação sugere que Paulo está pensando somente na libertação do crente da pena que o pecado traz. Assim como a morte em um termo paralelo, e tem outras passagens, condenação designa o estado de perdição, de alienação de Deus sem Cristo. Toda pessoa experimentará eternamente. Aqueles em Cristo Jesus foram retirados desse estado e retirados para sempre, como o não. Enfático comprova. Lembrando que sempre aqui do lado, chama a atenção para um negocinho aqui, tem um númerozinho, tá vendo? Ó, 890 é uma nota que tem aqui embaixo, tá? Então ele sempre traz, deixa eu falar um pouquinho do Vida Nova, ele faz uma análise da passagem, não só ficando muito focado em significados, em tradução, mas em trazer o aspecto teológico. Então é o foco do exegético da Vida Nova, tá bom? Vamos no da Shed? Então vamos lá. Romanos 8:1. A asserção de que, portanto, palavra ara, né, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus é surpreendente após a conclusão carregada de tensão e ambígua de Romanos 7:25. Como, portanto, se relaciona com o contexto anterior, Paulo remete à libertação em Romanos 7:25 e à nova vida celebrada em Romanos 7:6. Portanto, em Romanos 8:1 é escatológico, transmitindo a inauguração da nova era em Cristo, o movido pelo qual os cristãos não estão sob a condenação, que foram libertados da tirania da lei, pois o pecado exerce domínio sobre aqueles que exercem a lei. Ao buscar
entender, deixa eu aproximar aqui para vocês lerem, né? A relação lógica entre Romanos 8:1 e o que precede a passagem, é necessário falar sobre o papel de Romanos 7:24 ao 25. Em Romanos 7:24 ao 25, Paulo agradece a Deus pelo fato de que será salvo do corpo sujeito a esta morte. À primeira vista, parece parecer que não é possível relacionar isso com Romanos 8:1, uma vez que o 7:24 se refere a uma libertação futura. Romanos 8:1 diz que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a futura libertação corpórea está fundamentada no presente veredicto que não haverá de não haver nenhuma condenação. Em outras palavras, a libertação futura da morte invade o mundo presente na morte e ressurreição de Cristo. A isso não se sugere que os cristãos enfrentarão a morte física, nem significa que estão completamente livres do pecado. Eles ainda enfrentarão a morte, contudo já conquistaram em virtude de estarem em Cristo. Eles, por meio da união com Cristo Jesus, aí tem aqui o grego, já morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Por isso o pecado e a morte não têm mais domínio sobre os cristãos. Então, o que eu estou querendo dizer após a leitura desse texto? Ambos trazem uma explanação do texto, né? Trazendo a mensagem, trazendo o seu significado, mas a forma como isso é colocado, a gente vê que é diferente. O da Vida Nova, ele foca muito na questão da análise teológica, da análise do desenvolvimento posterior que o texto apresenta. Já o da editora Shed, a gente percebe que ele vai mesmo na linha exegética, ele faz uma alusão ao contexto, voltando no capítulo 7, introduzindo isso aqui no comentário, embora ele também foca nessa parte teológica. Então, eu vejo que o da editora Shed, ele traz uma explanação exegética, contextual, e o da Vida Nova, além dessa explanação exegética e contextual, ele também vem com uma pegada teológica, embora ambos fazem isso, ambos com muita excelência desenvolvem dessa maneira. Então, um comentário completa o outro, um traz informação que o outro não traz, enfim, né? Só que o da Vida Nova, eu vejo ele mais exaustivo, ele trazendo mais informações. Isso é muito legal, tá bom? Bom, o da Vida Nova, ele encerra na página de número 1151. Deixa eu ver se é isso mesmo. E aí depois tem uma bibliografia e em seguida um índice de autores, além do índice das escrituras e textos antigos, e aquele famoso índice que traz assim diversas notas para te ajudar a procurar no comentário, tá bom? Já o da editora Shed, ele encerra na página de número 1026. E depois tem as obras citadas, que é uma bibliografia também, né? E ele encerra na página 1088, tá bom? Então, qual que é o meu veredito? Ambos são excelentes, ambos são muito profundos, ambos são exegéticos. O da Vida Nova é mais completo. O da Vida Nova traz mais informações, só que se você conseguir juntar os dois comentários, você vai ter muita coisa importante sobre Romanos, principalmente nessa pegada exegética, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.